On-Plug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá, pessoal! Muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esta é a edição do Unplug desta sexta-feira, 11 de abril de 2025. Eu sou Estela Bellini. E eu sou Esther Valentim. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para poderem aproveitar o fim de semana. Paranapiacaba realiza o 19º Festival do Cambuci em todos os finais de semana de abril. Evento intitulado Jogando Vôlei com Arlene Xavier rola amanhã, no Sesc Santo André. No Giro USCS, o professor Rafael Rossetti fala sobre o prêmio Galo de Gramado, recebido pela categoria Novas Tecnologias. Você já ouviu falar, viu ou conhece um Terrion? Saiba mais sobre as pessoas que se identificam com animais no quadro em pauta. Para a alegria dos fãs da cultura geek, neste final de semana tem mais uma edição do Up ABC no campus Conceição da USCS. No quadro Só Coisa Boa, Comissão de Meio Ambiente do Senado define regras para transporte de pets em voos após morte do cão Joca. Fiquem com a gente, o Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. Como andam os cuidados com a sua saúde? Para quem mora em São Bernardo do Campo e ainda não se protegeu contra a influenza, um lembrete: a vacinação foi ampliada para novos públicos. A partir desta semana, estão sendo vacinados grupos de riscos e pessoas com grande exposição ao público. Cerca de 310 mil pessoas fazem parte deste grupo naquela cidade. E a meta é imunizar 90% do total. A vacinação rola nas 35 unidades básicas de saúde do município. É importante lembrar que é necessário se prevenir, manter bons hábitos alimentares e atividades físicas regulares. No caso de sintomas de gripe, utilizar máscara e manter uma boa higienização nas mãos. Ao longo de todos os finais de semana deste mês de abril, a Vila de Paranapiacaba realiza o 19º Festival do Cambuci, o fruto nativo da Mata Atlântica. O evento, que agrada a gregos e troianos, ocorre sempre das 10 da manhã às 6 horas da tarde. A festa rola em toda a vila, mas as vendas concentram-se na Feira do Cambuci, no antigo mercado, e na Feira de Artesanato, no galpão do Senai. Além disso, a praça alternativa ao redor do mercado também comporta um palco com atrações musicais e itinerantes. Entre as apresentações estão musicais, como cover do Elvis Presley, cover do Creedence Clearwater Revival, banda Trem Magnética e Alex Ribeiro. O festival, além de promover as delícias feitas com a fruta, visa ajudar as famílias que vivem no plantio e da elaboração dos pratos com esta iguaria. Mais informações e programação completa acompanhem o Instagram Caminhos do Cambuci. Pois é, iniciou-se a privatização total do sistema ferroviário metropolitano e a próxima vítima é a linha Turquesa. A concessão da linha 10 Turquesa, que liga Rio Grande da Serra à capital após 32 anos de operação, se despede das operações na região metropolitana de São Paulo. Todo esse processo já tinha sido iniciado com as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, que foram as primeiras a serem concedidas à iniciativa privada em 2022. Agora, sob responsabilidade da Via Mobilidade, Grupo CCR. A proposta, além da operação da linha, agrega a construção da nova linha 14 Onix, que conectará Santo André a Guarulhos, passando pela zona leste de São Paulo. Outras linhas que serão afetadas futuramente são linha 11 Coral, 12 Safira, 13 Jade e 7 Rubi. E para a felicidade da galera que mora em São Caetano do Sul, vem aí a entrega de ovos de Páscoa para famílias da cidade. A Páscoa da Família terá sua primeira edição amanhã, reunindo mais de 9 mil famílias cadastradas na Secretaria de Assistência e Inclusão Social, que receberão convites prévios. Os kits contam com uma sacola térmica com ovos de Páscoa, caixa de bombom e colomba de Páscoa. O foco da administração municipal será em pessoas em situação de vulnerabilidade social, destacando a importância de se solidarizar e apoiar a comunidade local. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. Você sabia que um dos nossos professores aqui da universidade foi premiado em um festival internacional de publicidade?
Rafael Rossetti recebeu o prêmio Galo de Gramado pela categoria Novas Tecnologias. Rafael Rossetti recebeu o prêmio Galo de Gramado pela categoria Novas Tecnologias na 24ª edição do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Além de professor na USCS, Rafael Rossetti é CEO da Messier Data e Creative, empresa de desenvolvimento de jogos digitais. Na edição deste ano, o tema central do festival foi transformar ideias em impactos reais. O objetivo da premiação é identificar, reconhecer e premiar projetos transformadores que não apenas respondam às necessidades atuais da sociedade, mas também inspirem o mercado com novas perspectivas e ideais. Henrique Bassi conversou com os estudantes da USC sobre o tema para saber se eles já conheciam o Festival de Gramado e se eles acham importante a existência desses festivais. Não, só conheço o Festival de Cannes mesmo. Eles têm uma importância absurda, porque eles servem para elevar a qualidade dos futuros trabalhos publicitários. Ah, sim, com certeza. Eu acho que esse tipo de premiação, ele mostra todo o trabalho que você tem e você vê isso sendo reconhecido, é muito bom. Pô, com certeza, porque eles mostram as coisas que estão rolando no mercado de trabalho. E se você tá ligado nisso, nesses eventos, quando você chega no mercado de trabalho ou vai fazer até uma entrevista, fica muito mais fácil, né? Depois de conversar com os colegas da universidade, Henrique Bassi traz informações sobre o Festival de Gramado e sobre a premiação do professor Rossetti. Olá, Henrique, é com você. Obrigado, Estela Esther. Aqui conosco está o professor e CEO Rafael Rossetti. Olá, seja bem-vindo, professor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, o prazer é meu. Professor, fale um pouco sobre o prêmio e sobre o seu trabalho que culminou com essa premiação. Ah, bacana. Bom, o prêmio dado pelo Festival de Gramado, né, é um festival mundial voltado para a área de publicidade. E ele foi bem importante porque ele vem reconhecer um produto, um serviço que a gente desenvolveu, que é um jogo onde nós enaltecemos marcas que despertam ou fornecem de alguma forma para o público geral um apoio psicossocial. E isso é extremamente importante. Quando a gente pega, por exemplo, agora mesmo que a gente estava na SXSW, lá em Austin, no Texas, a Michelle Obama falando que dos jovens americanos, 40% têm diagnosticado algum tipo de depressão e 60% dos jovens americanos algum tipo de ansiedade. Esses números, apesar de grandes, não nos assustam. E isso deveria nos assustar. Então, quando a gente tem uma obra de arte, né, um projeto, um produto cultural, que é o game, por ser multifacetado em diversas áreas, com diversos elementos dentro, falando com uma linguagem mais divertida, mais tênue, com um público-alvo que está sofrendo cada vez mais essas questões psicossociais, é muito importante, tanto para a gente, quanto para a empresa, quanto para o público em geral, né? Bacana. E qual que é a importância dessa premiação para um profissional como você e como foi participar do Festival de Gramado? Bom, só para você entender, quando a gente fala Festival de Gramado, né? Ele é o Festival Mundial de Publicidade Galo de Gramado. Ele é o mais importante do Brasil, de publicidade. E quando você pega a relação dos vencedores, são mais ou menos umas 20 categorias, 18 delas está a equipe da Globo. Aí tem eu em uma e um outro rapaz em outra. E a gente ganhou de diversas marcas que competiram na mesma categoria com a gente. Como, por exemplo, uma grande marca de cerveja, não vou falar o nome dela, mas que com outras tecnologias criadas para carnaval, para... como é que chama aqueles carros que a galera vai atrás ali, que tem normalmente na Bahia, etc. Trio elétrico, assim por diante, né? Então, elementos que culturalmente tem muita popularidade e coisas bacanas que eu mesmo achei legal de ver. Quando eu vi, eu falei, pô, já foi legal estar aqui, né? Ganhei dos caras aí, eu falei, meu Deus. Foi um negócio bem surreal. Então, assim, é muito importante e ele abriu muitas outras portas pra gente, né? Isso, sem dúvida. De que forma as tecnologias de interatividade e os jogos digitais podem ser implementados na publicidade? Cara, de diversas formas. Se você pegar a PGB, que é a Pesquisa Game Brasil 2025, você vai ver de mais de 80% da população joga alguma coisa. Se você pegar a geração Z, se você pegar a Alpha e Índigo, Cristal, essas
galerinha que tá vindo, todo mundo joga, ninguém mais zapeia canal, ninguém mais consome as publicidades das formas tradicionais que a gente tem. Se você pegar o maior show do mundo, já foi feito no Fortnite, né? Diversas marcas já estão interagindo em ambientes que em algum momento aí da nossa história foi chamado de metaverso, mas hoje são grandes hubs de jogos e eles se interessam e consomem por essas marcas. Então, cada vez mais a nossa vida está gamificada, as coisas estão gamificadas. E os processos pelo qual você aprende a lidar com as marcas estão sendo através de plataformas de jogos. E, obviamente, tudo tem espaço, né? Hoje estamos numa rádio. A gente achou que a rádio ia sumir quando a TV veio. A gente achou que os correios iam acabar quando o e-mail foi criado, assim por diante. Então, nada acaba. Mas as formas como que as pessoas lidam... Se você pegar 2002, onde você tinha uma média de 2.500 marcas sendo apontadas para você diariamente, hoje a gente já está falando de mais de 25 mil marcas por dia que nós somos impactados. Então, assim, o crescimento de 10 vezes mais marcas que a gente tem, que a gente nem nota. Se a gente olhar aqui para o estúdio mesmo, tem mais um monte, né? Tem pelo menos umas 30. Quais são as principais tendências e tecnologias que você enxerga como as próximas implementações no mundo dos jogos digitais? Cada vez mais gadgets. Então, a gente tem muito sensor vindo. Existe uma tocante aí que vem trazendo novas, como posso dizer, novas nomenclaturas, que seria o Live Intelligence, né? Então, é a junção da inteligência artificial com sensores das mais diversas possibilidades e o seu eu humano. Porque se você parar para pensar, todo o conhecimento que a gente criou, ele tem como início um input que são os nossos sentidos. Então, tato, olfato, paladar, audição, né, e visão. Só que a gente está no limite do que a gente enxerga, do que a gente escuta, do que a gente toca. E a inteligência artificial, junto com esses sensores, vão potencializar isso nas formas mais absurdas possível. Então, você pega isso e você... Bom, eu sou meio suspeito para falar, né? Inventaram um arquinho lá que era para identificar se a pessoa ia ter ataque epilético ou não. A gente descobriu que dava para mapear uma onda cerebral de foco, criamos um jogo com ele. Então, tudo a gente faz jogo com ele, porque é muito mais divertido. Então, cada vez mais, com diversos tipos de tecnologia, diversos tipos de experiências que as marcas querem que você sinta cada vez mais, você se relacione com elas, cada vez mais você vai ter gadgets que vão... Um anel que vai servir de pagamento, ele também vai funcionar como um jogo para alguma coisa. Quanto mais a realidade se aproxima do digital, mais chance a gente tem de aproveitar diversos inputs que são disponíveis no mundo. Muito legal. A indústria dos videogames não para de crescer e os games têm diversas aplicações que vão além do entretenimento. Recentemente, você apresentou uma palestra na NASA que aborda justamente essas outras aplicações dos jogos digitais. Você poderia nos contar mais detalhes sobre esse assunto e sobre como aconteceu o convite para apresentar essa palestra? Claro, com certeza. Olha só, quando a gente fala de que a indústria de jogos não para de crescer, a gente não tem a dimensão real, né? Antigamente, a gente dizia que a indústria de jogos era maior do que a indústria de Hollywood e música junto. Já passamos isso faz tempo. Se você pegar a marca Pokémon, ela vale mais do que Marvel e Star Wars juntos. Se você começar a comparar, você vai encontrar diversas indústrias. Então, eu vou dar um paralelo para outra indústria, que a gente notoriamente sabe que ela é gigantesca e extremamente, com um faturamento extremamente alto, que é a indústria farmacêutica, uma das maiores do mundo. No ano passado, a gente esbarrou nela. Então, a indústria de jogos rendeu, faturou quase que a mesma quantidade que a indústria farmacêutica, que ancestralmente é a que mais fatura no mundo. Então, assim, a gente está no para de crescer para ser quase uma das que mais cresce no mundo do ponto de vista de faturamento. Por conta disso. E aí, quando eu brinquei com você, né, eu falei que a gente tem, quanto mais inputs, mais formas de interagir, mais proximidade com o digital, a gente vai tendo do mundo real. O que é o mundo? Mudou agora para a filosofia. Não, é que é mundo, a gente concebe aquilo que a gente vive aqui hoje, seria o planeta Terra. Só que a gente não fala no Brasil sobre isso. Existem várias marcas pensando em qual que vai ser o meu nível de relacionamento do meu produto em microgravidade.
Eu estou falando de Louis Vuitton investindo 25 milhões para pensar em como que a bolsa dela vai funcionar em microgravidade e manter as mulheres que vão viajar para Lua, para Marte, seja lá para onde for, se manter elegante. A gente está falando de um painel que teve na SXSW contando 1001 formas de você matar alguém com Pepsi. Porque aqui, se você chacoalhar ela e abrir, ela simplesmente vai vazar. Lá ela pode virar um projétil, né? Porque você não tem gravidade. Você pode dar um squeeze na cara da pessoa e você matar ela afogada. Porque como que você lida com líquidos em microgravidade? E assim por diante. Nessa mesma toada, o convite veio justamente porque eu fiz parte, inclusive, do Laboratório de Simulações de Cenários do Brasil, que é o LCC. Ele fica na EGN, que é a Escola de Guerra Naval, na Marinha, onde a gente foi convidado para fazer O meu papel era traduzir o que os físicos nucleares, os astronautas capturavam, os astrônomos e todo o resto da equipe, engenheiro eletrônico, engenheiro mecatrônico, tinha uma porrada de gente lá, e eu, né, de jogos. O que eu tô fazendo aqui? Um monte de gente inteligente e eu, né? E aí, o meu papel era traduzir isso para então, presidência, para os ministérios e assim por diante. E a gente fez, justamente, o que eu fiz foi traduzir isso. Porque o Sol teve uma ejeção de massa coronal perfeita e a onda E1, E2, E3 acabou com toda a tecnologia que a gente tem. O que isso significa? Às vezes a gente tem a impressão de que quem está no comando entende, mas não. Então, o meu papel foi, isso daqui vai acontecer. E aí, fiz uma simulação gamificada daquilo, do que ia acontecer. Isso daí gerou um documento chamado PNCIC, Plano Nacional de Segurança e Infraestrutura Crítica, para dizer o que fazer caso uma ameaça dessa ocorre. Bom, ao mesmo tempo, vem esse convite para falar na NASA sobre isso. E a ideia é, justamente, num projeto de falar para as pessoas pela NASA, com a NASA, sobre os novos desafios que a gente vai ter daqui para agora, que essas empresas que eu acabei de citar estão pensando em microgravidade. E a questão a gente não fala nisso, mas em 2040 os Estados Unidos falou que vai ter 1 milhão de americanos em Marte. O Emirados Árabes disse que os americanos não sabem de nada, quem manja de deserto são eles, tanto que eles fizeram Dubai, Abu Dhabi, etc. e tal, quem vai colonizar Marte são eles. Os russos falaram, quer saber, a gente que vai colonizar antes. Perguntaram como? Eles, não sei, mas a gente vai. Beleza. Hoje, o único ônibus espacial que está operando é russo, para você ter uma ideia. Então, isso tudo vai. E a questão hoje, se você tem um surto psicótico no meio de um caminho que você pegou no Uber, você desce. Você está com medo de um barco, você pula na água. Né? Não é recomendado, obviamente. Se estiver num cruzeiro, sua chance de morrer é muito grande. Mas ainda existe uma chance de sobrevivência. Se alguma coisa der errado, né? O navio afundou, você pula no mar, espera alguém sair. Se você cair de avião, né? Chance de letalidade gigantesca, mas ainda tem uma pequena chance de sobreviver. Se você tiver um surto psicótico numa viagem que dura pelo menos 6 meses em anos pares, que é daqui até Marte, daqui considera aqui Lua, tá? Então, da Lua até Marte, você vai levar 6 meses em anos pares, que é onde a gente tem a órbita com a menor distância, e você tiver um surto psicótico. Então, a gamificação, ela vai ser o que vai manter a gente são até chegar lá. Que vai mandar a gente com micromissões para o que fazer e manter a nossa sanidade mental ok. E aí, esbarra no primeiro motivo pelo qual a gente está aqui conversando, que foi o prêmio. Então, os jogos ajudando em questões psicossociais. Isso só mostra para mim que cada vez mais jogos vão estar ligados a questões mentais, a questões psicossociais que toda a nossa população tem, seja hoje ou no futuro, que deve estar batendo na nossa porta aí muito em breve. Bacana. Agradecemos a participação do professor Rafael Rossetti aqui no Giro USCS. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, um abraço e fiquem com Deus. Obrigada, Henrique. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós por meio das caixinhas colocadas no stories do Instagram da Ecria, sempre às terças e quintas. E pergunte o que quer saber, que a gente responde aqui no Giro USCS. Bora lá, participe! Se liga que agora é a hora dos esportes. O
O julgamento do meio-campista Lucas Paquetá completou 3 semanas, mas o jogador, com passagens pela seleção brasileira, só vai conhecer a sentença ao fim da temporada europeia em junho. O ex-Flamengo, que nega todas as acusações, vem sendo julgado na Inglaterra por suspeitar de envolvimento em manipulação de resultados e apostas esportivas. A informação foi divulgada pelo site GE. Paquetá é acusado de violar regras de conduta em 4 partidas do campeonato inglês entre 2022 e 2023, contra Leicester City em novembro de 2022, Aston Villa em março de 2023, Leeds United em maio e contra o Bournemouth em agosto do mesmo ano. De acordo com o jornal britânico The Guardian, o meia teria recebido de forma intencional o cartão amarelo nestes confrontos. Dependendo do resultado, o atleta pode ser banido do futebol, mas os seus advogados poderão recorrer da sentença dentro da própria federação inglesa, na FIFA e até mesmo à Corte Arbitral do Esporte. Evaldo Becker e Pietro Tuttenhagen desistiram de participar do pré-olímpico de remo na Suíça em 2024 para ajudar as vítimas das históricas enchentes no Rio Grande do Sul. Trabalharam, sobretudo, no resgate de pessoas ilhadas e não puderam disputar as últimas vagas para os Jogos de Paris. Um ano depois, os atletas voltaram a competir internacionalmente e se sagraram campeões sul-americanos do Double Skiff peso leve, em Assunção, no Paraguai. A conquista marca a retomada das ambições esportivas que tinham sido paralisadas por uma das maiores catástrofes ambientais do Brasil. O peso leve, vencido pela dupla de remadores nas águas paraguaias, não faz mais parte do programa olímpico. Por isso, Evaldo e Pietro planejam migrar de categoria. Além da transição da categoria, eles precisarão se adaptar a uma característica específica das Olimpíadas de Los Angeles, na Califórnia, em 2028, que não terá mais competição tradicional de 2.000 metros. No início de abril, o Grêmio Náutico União, antigo clube de Pietro, em Porto Alegre, inaugurou um monumento em sua sede. Trata-se de uma tocha olímpica que ficará acesa até as Olimpíadas de Los Angeles e representa a perseverança, a entrega e a resiliência de quem ofereceu ajuda durante as enchentes. Amanhã, às 14h, será realizado no Sesc de Santo André o evento intitulado Jogando Vôlei com Arlene Xavier. Os participantes terão a oportunidade de jogar e conhecer a história da Arlene Xavier, atleta reconhecida por suas habilidades defensivas e premiada várias vezes como melhor líbero e melhor defesa em competições nacionais e internacionais. A jogadora conquistou o vice-campeonato mundial e teve uma das carreiras mais longas, jogando até os 49 anos de idade. Com a seleção brasileira, Arlene foi prata na Copa do Mundo no Japão em 2003 e ouro no Campeonato Sul-Americano no mesmo ano. Também conquistou o bicampeonato no Grand Prix de voleibol em 2004 e 2006, ambos em Reggio Calabria, na Itália. A atividade é livre para todos os públicos e acontecerá na quadra 3. O Sesc Santo André fica na rua Tamarutaca, número 302, Vila Guiomar, próximo à Avenida Prestes Maia. A maior aposta da FIFA nos últimos anos, o repaginado Mundial de Clubes, vai contar com uma novidade dentro de campo. Os árbitros vão usar câmeras corporais ao longo do torneio para oferecer uma nova experiência aos torcedores. Algumas das imagens flagradas pelas câmeras dos árbitros serão exibidas nos telões dos jogos, mas ainda não há detalhes sobre como isso acontecerá. O dispositivo, acoplado aos juízes, poderão ajudar em futuros treinamentos, visando elevar a qualidade da performance da arbitragem. O novo Mundial de Clubes, que será disputado entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, vai reunir 32 times e é considerado pela FIFA como um marco do futebol mundial. Os times brasileiros que representarão o Brasil no evento são Palmeiras, bicampeão da Libertadores de 2020 e 2021, Flamengo, campeão da Libertadores de 2022, Fluminense, que foi campeão pela primeira vez em 2023, e o atual campeão, o Botafogo, que conquistou a Taça da Libertadores e a vaga para o Super Mundial ano passado, em 2024. Em pauta, a nossa entrevista da semana. Você já ouviu falar, viu ou conhece um Therian? Para quem ainda não ouviu falar, os Therians são pessoas que se identificam com animais. Diferente de performances ou metáforas espirituais, a identidade Therian é vivida de forma real e integrada ao cotidiano.
Em páginas do TikTok, alguns perfis já acumulam mais de 840 mil seguidores, 18 milhões e 600 mil curtidas mostrando a rotina de um Terrier de gatos. Um outro caso de grande popularidade na plataforma tomou fama, após o japonês Toko gastar cerca de R$75 mil para realizar o sonho de se tornar um cachorro. Ele comprou uma fantasia realista da raça Border Collie e imita os trejeitos do animal. Para entender os aspectos psicológicos desse fenômeno que ultrapassou o TikTok e invadiu todas as redes sociais e vários países do planeta, inclusive o Brasil, conversaremos agora com a psicóloga Desirê Figueira. Olá, Desirê, bem-vinda! Oi, tudo bem? Obrigada. Os Terrier abrangem pessoas de várias faixas etárias, especialmente adolescentes e jovens adultos. Como a psicologia compreende a identidade Terrier? Pode ser considerado um distúrbio? Então, a psicologia entende que a identidade Terrier ela é uma forma de autoaceitação e de autodescoberta, tá? E de pertencimento a um grupo. É uma coisa que é muito importante, quanto fundamental, quando se fala do desenvolvimento desses adolescentes e jovens adultos, né? A psicologia não a considera um distúrbio, e sim apenas uma forma de identidade da pessoa. Como a vivência Terrier pode impactar a saúde mental de uma pessoa? A vivência ela pode ajudar o jovem a explorar essa faceta da sua identidade, além de ser um caminho de autodescoberta e de bem-estar, né? Ajudando-as a compreender melhor suas emoções, seus instintos, suas reações. Quais são os sinais de que a identificação Terrier pode estar associada a sofrimento psicológico que requer atenção? Então, a identificação Terrier ela pode ser associada a sofrimento psicológico quando a pessoa sente prejuízo em relacionamentos ou outras áreas da sua vida. Se ela tem dificuldades emocionais, desejo de pertencimento, desafios na construção da identidade, isolamento social, dificuldade de adaptação e questões psicológicas não resolvidas no passado, podem ser, sim, sinais de sofrimento psicológico dessa identificação. O movimento Terrier pode ser considerado um fenômeno impulsionado ainda mais pelas redes sociais? Olha, sim, o advento das redes sociais ajuda, de certa forma, a tornar o movimento mais popular, angariando mais membros que podem se identificar com esse movimento. A pessoa vai lá, vê na rede social, acha interessante, de alguma maneira também se coloca nesse lugar de, eu me identifico sim com um tal animal, e ali naquele lugar ela se sente acolhida, né? Coisas que talvez ela nunca tivesse entendido ou sabido que existisse esse tipo de identidade, sabe? Sim, né, o advento das redes sociais ela ajuda, de certa forma, a tornar o movimento mais popular, angariando mais membros que podem se identificar com esse movimento, né? Às vezes a pessoa até não consegue muito bem entender por que ela quer ser um animal, porque ela se sente um animal, mas ela encontra pessoas parecidas com ela, com essa identidade, com o que ela sente, né? E se sente mais acolhida, né? Então, assim, a rede social tem esse poder de conectar ela a coisas que ela não sabia que ela sentia, que ela fazia parte, né? Então, nesse ponto, a rede social tem bastante impacto. E pode estar associada à falta de objetivos ou mesmo a uma infância sem limites, em que tudo é possível? Então, isso é difícil dizer, né? Porque cada pessoa ela é um universo. E é importante investigar, dentro de um setting terapêutico, o que faz aquele jovem se identificar tanto com o movimento Terrier, né? Por que ele vê tanto sentido nele? Então, não dá para eu te falar, foi uma infância difícil, uma infância sem limite. Não dá para dizer isso. Cada pessoa é uma pessoa. E o fato dela se identificar com o movimento Terrier tem a ver com questões muito particulares dela, né? Não dá para fechar, né? Não dá para deixar, na verdade, não dá para deixar tão aberto assim, né? Então, tem que conhecer a história da pessoa e por que ela se identifica tanto com esse movimento.
Há tratamento e como agir diante de um familiar que se declara Therian ou de algum conhecido que também faz parte desse grupo? Então, se estiver trazendo prejuízos para a vida e as relações desse indivíduo, é importante sim que ele procure ajuda psicológica. Até mesmo para que ele lide de forma mais saudável com as implicações desse movimento na vida dele, né? E se você conhece alguém que está entrando nesse movimento ou que já faz parte desse movimento sério, é importante acolher, entender esse familiar ou esse amigo desconhecido e sempre conversar com ele sobre a importância de fazer um acompanhamento psicológico se for necessário, né? Se ele sentir que ele fazendo uma psicoterapia, ele vai se entender melhor dentro desse movimento, entender os sentidos e as implicações desse movimento na vida dele. Agradecemos a participação da psicóloga Desirê Figueira aqui no Em Pauta. Muito obrigada. Obrigada, tchau. Foi um prazer. Cultura. Se liga na dica. Neste final de semana, os fãs da cultura geek já têm um compromisso marcado. Amanhã e domingo, o Campus Conceição da USCS cedia a 20ª edição do UP ABC. O evento rola desde 2005 e reúne diversas atrações do universo nerd. Entre elas, concurso e desfile tradicional de cosplay, salas temáticas, lojas geek e shows de diversas bandas dos segmentos nerd. São apenas o gostinho do que será possível curtir com a família e os amigos. O evento ocorre entre 11 horas da manhã e 7 da noite, na Rua Conceição, 321, bairro Santo Antônio, em São Caetano do Sul. Os ingressos são vendidos a R$ 35,00 através da plataforma Simpla e a R$ 50,00 no local. Não estudantes podem doar 1 quilo de alimento não perecível e obter o direito à meia entrada. As doações serão destinadas ao Banco de Alimentos de São Caetano do Sul, gerido pelo Fundo Social de Solidariedade. Em relação às gratuidades, alunos da USCS, crianças de até 10 anos de idade, aniversariantes dos dias correspondentes ao evento, maiores de 60 anos, professores, PCDs e acompanhantes serão contemplados com benefício. Para mais informações, acesse www.upabc.com.br. Repetindo, www.upabc.com.br. Já deixe a melhor data reservada na sua agenda e não fique de fora. Quem aí está ansioso para comer muito chocolate nessa Páscoa? Em Santo André, as inscrições para a Caça ao Tesouro de Páscoa foram abertas. O evento é voltado para o público de 5 até 12 anos e está marcado para os dias 19 e 20 de abril, nos parques Celso Daniel e Regional da Criança, das 10 da manhã às 6 da tarde. Os responsáveis interessados em inscrever os pequenos devem acessar o site www.santoandré472anos.com.br. Cada ingresso dá direito à entrada de uma criança acompanhada por um adulto. Nesse mesmo site, é possível conferir a programação completa. Vamos repetir? www.santoandré472anos.com.br. Além da Páscoa, Abril celebra no dia 19 a diversidade cultural dos povos originários do Brasil. Para marcar a data, as fábricas de cultura de Diadema e Osasco promovem uma agenda dedicada às pluralidades desses grupos. A celebração começará amanhã, em Diadema, com a oficina Tradições Ancestrais, às 2h da tarde. Neste encontro, os participantes irão explorar a tradição milenar do arco e flecha, aprender a técnica da zarabatana e participar de uma roda de conversa focada nas histórias, conhecimentos e a sabedoria ancestral dos povos originários. Já no sábado, dia 26, será a vez do projeto Coração Alado Indígenas Pancará e Pataxó Ranranranraê, o eco que ecoa em nós, apresentarem os povos indígenas do Nordeste brasileiro. Para isso, representantes das etnias Pancará e Pataxó Ranranraê estarão presentes no local a partir das 2 da tarde. A Fábrica Cultural de Diadema está localizada na rua Vereador Gustavo Sonuende Neto, 135, no centro da cidade. A faixa etária é livre.
Já em Osasco, o festival Ecoando Saberes será realizado entre os dias 22 e 25 de abril. O evento propõe uma imersão cultural destacando a diversidade das etnias indígenas e a importância da preservação de suas tradições. A Fábrica de Cultura de Osasco está localizada na Rua Santa Rita, sem número, no Jardim Rockdale. A faixa etária é livre. Toda a programação é gratuita e não necessita de inscrição. E aí? Vamos falar de coisa boa? Comissão de Meio Ambiente do Senado define regras para transporte de pets em voos. A iniciativa ocorre 9 meses depois da morte do cão Joca, Golden Retriever, que foi devolvido sem vida ao tutor, após erro da companhia aérea durante o transporte. A regra, batizada com o nome do cãozinho Joca, determina que as empresas aéreas façam o rastreamento e garantam mais segurança e proteção aos animais nas viagens. Agora, a proposta segue para a votação na Comissão da Infraestrutura do Senado. As normas devem assegurar acomodação, movimentação e monitoramento dos pets, especialmente em voos mais longos. Vamos torcer para que a Lei Joca seja acatada e que todos os pets tenham seu bem-estar garantido. Família influente compra sorveteria histórica em um bairro na Califórnia. Fundada há quase 100 anos, a sorveteria Superior Dairy, localizada em Hanford, na Califórnia, já não estava bem financeiramente e teve que dar a triste notícia para os clientes: o local seria fechado. Mas, sem dar tempo para a tristeza, a família, dona de uma empresa de produtos laticínios, decidiu assumir o negócio e garantir que o estabelecimento continue funcionando. Além de prometer investir no espaço e aprimorar a experiência dos clientes, os novos proprietários se comprometeram a respeitar a tradição do estabelecimento, mas ainda assim modernizar a infraestrutura. O Unplug fica por aqui. Obrigado pela companhia. Eu sou Estela Bellini e desejo um ótimo final de semana para você. E eu sou Esther Valentim e desejo um excelente final de semana. Esperamos você sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e também no canal do YouTube da nossa rádio, a Plug Rádio USCS. Tchau! Tchau! Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.